Se você não me conhece, eu sou o Vini Marques, CEO aqui na Exijur. E vamos lá para mais uma aula de hoje. Mas antes disso, curte esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas advogados aí também, que eu tenho certeza que esse assunto é super interessante e algo que muitos advogados até têm medo de falar sobre gestão financeira na advocacia. É quase que um assunto que é a caixa preta para muitos advogados. Vamos lá, curte aqui o vídeo, compartilha e vamos lá para mais uma aula de hoje. Bom, para iniciar essa abordagem sobre a gestão financeira para o escritório de advocacia, primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é que um escritório de advocacia, ele é uma empresa como qualquer outra. Tem-se a questão sobre a mercantilização da profissão, né, da assessoria jurídica, mas no fundo, o advogado, ele é um prestador de serviço. Ele vende serviço, o produto dele é serviço. E a gente precisa deixar um pouquinho de lado esse preciosismo e trazer para a realidade dos fatos, o que realmente é. Um escritório de advocacia é um negócio, é business, é uma empresa. E assim como qualquer outra, ela tem colaboradores, tem clientes, deveres, receitas, custos, gastos. E precisa se preparar com os planos do futuro e muito mais. Fazer planejamento estratégico. E a gestão financeira é algo que não pode ser negligenciado dentro da advocacia. Sobretudo, aquele escritório que ele quer avançar, que ele quer prosperar, que ele quer gerar lucro. A gente tem que deixar esse preconceito de lado que, olha, a advocacia não dá lucro, não posso ter lucro na advocacia. Gente, pensa, se você fizer uma boa gestão financeira e quanto mais lucro você tiver, mais você vai poder reinvestir esse lucro, se preparar, melhorar a sua estrutura do seu escritório física, sua estrutura tecnológica, investir mais no teu time, consequentemente melhorar a qualidade da sua prestação de serviço, consequentemente crescer e atender mais gente e no final do dia levar mais justiça ainda para mais pessoas. Ou seja, você tem um escritório de advocacia, uma operação lucrativa, é sinônimo de você fazer justiça. É sinônimo de você atender e atingir cada vez mais pessoas que precisam da sua advocacia. Ok? Bom, e tudo isso envolve, assim, práticas de gestão financeira, gestão de administração, né, de conhecimento sobre o seu negócio, sobre o seu público-alvo que você vai atender na sua advocacia. Para você fazer bem a gestão financeira, você entender bem o que a gente fala muito aqui de Unit Economics, as unidades econômicas do teu negócio. Se você tem uma advocacia muito mais voltada para êxito, você vai ter uma modelagem financeira diferente. Se você atende mais clientes consultivo por timesheet, é diferente. O que você vai analisar, por exemplo, quando você tem uma advocacia consultiva, que é billable hour, que cobra especificamente por hora, você vai olhar muito o seu custo de hora homem, por exemplo, na hora de você analisar sua modelagem financeira. Lá na ponta da caneta, no final do mês, basicamente é que você presta de serviço o seu custo com hora homem e o que você está recebendo de hora. Vai ser importante você fazer uma modelagem financeira que vai levar como prioridade esses aspectos, esses indicadores de produtividade de hora homem, por exemplo. Já se você atua na advocacia de êxito, talvez o timesheet seja algo que você olhar a quantidade de hora homem, por exemplo, não seja tão prioridade, não seja um indicador chave para você. Talvez a qualidade da produção das suas peças e o quanto você está tendo de procedência nos seus pedidos. Está vendo que é substancialmente diferente? Então, na hora de você fazer uma gestão financeira, você precisa entender do seu próprio negócio e do público-alvo. Um escritório bem administrado financeiramente, ele consegue fazer investimentos e se preparar melhor para os momentos difíceis e para investir cada vez mais na melhoria da qualidade, na entrega dos serviços jurídicos que o advogado tem, que você precisa entregar no final do dia para o seu cliente. É que essa gestão financeira, ela ajuda no seu processo de análise dos seus resultados, na gestão da lucratividade, da rentabilidade e, obviamente, né, também faz com que seja possível você tomar decisões mais assertivas. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos lá, então? Bom, como um primeiro tópico aqui sobre gestão financeira, afinal, como fazer a gestão financeira de um escritório de advocacia?
como eu disse, né? Apesar de parecer um assunto complexo e muitos advogados evitarem esse tema, a gestão financeira ela é algo essencial para qualquer escritório de advocacia, independente do porte ou da área de atuação. Se você tem um escritório full service com 10 pessoas, se você é um advogado especializado, autônomo, por exemplo, ou se você tem um escritório com 200 pessoas no seu escritório, a gestão financeira é essencial de igual valor. Talvez para um escritório menor, ainda mais. Talvez para um escritório que está iniciando na advocacia, você que é um advogado autônomo, está iniciando, a gestão financeira para você, ela seja ainda mais importante. Ok? Bom, é claro, né, que todo escritório que quer crescer, quer adquirir mais clientes, né, e para isso acontecer, é preciso investir no básico, um atendimento de qualidade, como eu disse, né, conhecer bem o mercado, o público que ele está atendendo e ter uma excelente gestão financeira. Não tem como você focar em se capacitar, em estudar, analisar as teses, estudar as legislações, prestar um serviço de qualidade para o seu cliente, se você está engargalado com as receitas e despesas do seu escritório. Se você não tem certeza que vai virar um mês, seu caixa vai estar positivo. É impossível. Isso, assim, inevitavelmente vai fazer com que você queira pegar qualquer tipo de demanda a qualquer preço. Você tem que sair disso. E a gestão financeira ela vai te trazer os indicadores essenciais para que você possa entender qual o perfil do seu cliente, qual o seu ticket médio. Se você vai ter ali, por exemplo, vai cobrar uma taxa de manutenção de processo mensal para te ajudar a investir em tecnologia e ter uma controladoria jurídica eficiente. É a modelagem financeira, é a gestão financeira que vai te dar informações para que você possa ter uma tomada de decisão de onde que você precisa investir mais no seu escritório. Sem a gestão financeira, o escritório de advocacia vai ter dificuldade de encontrar essas oportunidades, de analisar os riscos do próprio negócio, inerente à prática da advocacia. Né? Assim, inevitavelmente, se você não faz uma gestão financeira basilar, você vai estar comprometendo a saúde financeira da sua advocacia, do seu escritório, do seu negócio. É indispensável que você consiga fazer isso de uma maneira basilar. Você consiga gerenciar corretamente o fluxo de receita, o fluxo de despesa, o realizado e o projetado. Aquilo que já aconteceu e a projeção para a semana, para o mês, para o ano, para os próximos 2, 3 anos. Ok? Isso é fundamental. Né? Por isso que eu separei aqui essas dicas, né, que são muito importantes, que vão te ajudar nesse processo de melhorar a gestão financeira na advocacia. O objetivo é fazer com que você possa, né, realizar os investimentos de uma maneira mais eficiente, entender qual vai ser a sua necessidade de caixa, de acordo com o seu planejamento estratégico, quanto que você precisa de implementar de novos clientes ao longo do tempo, a cada período, né? E tornar a sua advocacia cada vez mais rentável, reduzir os seus custos e otimizar o lucro aí do seu escritório de advocacia, né? Ou seja, e tudo isso sem prejudicar a qualidade da produção jurídica, da entrega que você faz para o seu cliente no final do dia, sem prejudicar a segurança dos processos operacionais dentro da sua controladoria jurídica, por exemplo. E, finalmente, aí ter um crescimento sustentável na advocacia. Né? E a primeira dica para fazer uma boa gestão financeira pode parecer algo simplista, mas acredite, muitos advogados que nos procuram aqui na EasyJur, eles cometem esse erro básico, que é misturar a finança pessoal com as finanças do escritório. Ou seja, você precisa separar as suas despesas, do seu orçamento pessoal, do seu financeiro do escritório de advocacia, mesmo que você seja um advogado autônomo. Se você não for um advogado autônomo, aí isso ainda é mais importante, é imperioso para que você possa ter uma gestão clara de todas as receitas e as despesas, as entradas e as saídas que você tem no seu fluxo de caixa. Se você mistura isso com as receitas e despesas ali pessoais, você vai ter muita dificuldade de saber exatamente a sua necessidade de caixa, saber ali as suas unidades econômicas, analisar a rentabilidade ali da tua operação jurídica. Né? Então, esse é um erro muito comum, né? Não só dos escritórios de advocacia.
a maioria dos pequenos empreendedores ainda cometem esse erro, em outras áreas também, não só na área jurídica, né? Só que, como eu te disse, é uma prática extremamente perigosa e pode te trazer N prejuízos financeiros. E além até de problemas legais, inclusive, né? Então, às vezes, você está misturando, está recebendo na pessoa física, ali o imposto de renda é maior na pessoa física, entendeu? Você pode ter problema ali com a receita, por exemplo, na hora de declarar o seu imposto de renda, né? Então, você tem que tomar muito cuidado para não misturar isso. A gente sabe que a partir de determinado valor, uma transação financeira, ela é automaticamente comunicada pelo o Banco Central para a Receita, por exemplo. As informações hoje se cruzam, né? Então você precisa tomar cuidado com isso, para você ter uma boa eficiência fiscal e legal dentro do seu escritório de advocacia. Sair dessa advocacia artesanal, né? Sair dessa advocacia ainda tão modelo de pensamento antigo, com uma personalidade tão grande. Óbvio que nas relações com o seu cliente você pode e deve imprimir, né, implementar uma relação mais pessoal, principalmente a depender do seu público. Se você atende um público mais pessoa física, por exemplo, às vezes você vai num previdenciário, talvez, você vai ter uma necessidade de ter um relacionamento mais pessoal. Mas a gestão do seu escritório de advocacia, sua gestão financeira, ela tem que separar o seu orçamento pessoal da conta bancária do escritório. Você precisa profissionalizar isso, tornar isso, de fato, uma modelagem que te dê condição de crescer na advocacia. E uma das principais vantagens de você separar, né, a conta pessoal da conta do escritório, né, é que você vai ter essa visão mais ampla, né, e vai ser muito mais fácil você analisar os resultados fazendo o cruzamento do seu fluxo de caixa, do que entra e do que sai, né? Então, você precisa fazer isso. Se você está cometendo esse erro, separa agora. Abre uma outra conta, abre uma sociedade unipessoal, por exemplo, se você for um advogado autônomo, saia dessa pessoalidade ali na operação da sua advocacia. É o primeiro passo ali e para você resolver de vez esse problema, né? E quando essa separação não acontece, né, você vai ter dificuldade de descobrir problemas financeiros e que na hora que você vai ver, você já está no vermelho utilizando um cheque especial. Aí você não sabe se você está usando o cheque especial para sua pessoa física ou você está usando isso para o escritório. Começa a virar uma bagunça e você entra em colapso a gestão financeira, né? Então você precisa separar uma coisa da outra. É o que eu falo. Sócio, advogado, pobre, escritório rico. Você precisa separar uma coisa da outra. Faturamento do escritório não é o seu salário, o seu prolabore, as suas receitas pessoais dentro da advocacia. Separa uma coisa da outra, tá? Não misture isso. Essa confusão é o que leva assim, eu posso te falar que mais de 50%, assim, por baixo, tá? Mais de 50% dos pequenos escritórios que nos procuram aqui, eles cometem esse erro. Eles não separam a conta pessoal da conta do escritório. Faça isso. Separa, abra duas contas. Mesmo se você não tem ainda um CNPJ, uma sociedade unipessoal ou um escritório devidamente constituído, juridicamente constituído, abra uma conta no outro banco e separe uma coisa da outra. Esse é o primeiro passo. No mínimo, hoje você tem aí os bancos digitais, né, que você pode, assim, rapidamente abrir uma conta bancária em qualquer dessas plataformas aí, dessas fintechs que tem hoje, né? É o primeiro passo para você resolver esse problema e separar de vez suas finanças pessoais das finanças do escritório de advocacia, da sua operação jurídica ali, por mais que você ainda não tenha constituído juridicamente aí o seu escritório. Bom, vamos lá agora para segunda dica sobre gestão financeira para escritório de advocacia. Bom, faça um diagnóstico da sua situação atual, do seu cenário financeiro atual. Porque agora que você já sabe da importância de separar uma conta da outra, né, a conta pessoal da conta jurídica, da conta do escritório, o primeiro passo para você organizar, o segundo passo para você organizar as finanças é evitar esses erros banais, né, que podem comprometer a saúde financeira do seu negócio, do seu escritório, da sua advocacia, né? E para isso você precisa fazer um diagnóstico, fazer um plano, né, de onde que você está e onde que você quer chegar, né? Ou seja, para fazer essa gestão financeira de forma eficiente, é muito importante você fazer esse diagnóstico da sua situação atual.
se você tem algum financiamento, algum empréstimo, alguma dívida, entender qual é o cliente que está te deixando uma margem de rentabilidade maior, qual é o tipo de cliente que está te dando prejuízo na sua carteira hoje, entendeu? Muitos escritórios cometem o erro de sempre cobrar o cliente no êxito, principalmente na advocacia trabalhista para o reclamante. É um grande erro, é um grande erro. Se você depender só do contencioso e dos honorários de êxito. Lembra quando estourou a pandemia, que suspendeu tudo? Muitos advogados tiveram muitos problemas porque os tribunais, até eles conseguirem ajeitar ali para se organizarem, para trabalhar no remoto, muito processo ficou parado. Muita decisão, muito levantamento de alvará ali ficou parado, ficou congelado por algum tempo. Muitos escritórios tiveram muita dificuldade com isso, né? Então, a modelagem financeira, você fazer esse diagnóstico é fundamental para você continuar profissionalizando a gestão financeira do seu escritório de advocacia, né? E dessa forma, né, você vai conseguir estabelecer objetivos e metas realistas para o seu futuro. Uma vez que você faz o diagnóstico, sabe exatamente onde você está, né? Você vai conseguir cortar determinados gastos, você vai conseguir direcionar melhor os investimentos, entender onde que está algum gap, algum gargalo que está comprometendo o lucro da sua advocacia e no seu escritório, né? Esse trabalho ele envolve uma participação de todos os sócios, de todas as áreas dentro do escritório. Porque assim, junto, vocês, a equipe toda, ela pode pensar em boas soluções e analisar melhor o que está acontecendo e tomar uma decisão com uma visão muito mais holística do negócio como um todo, do escritório como uma empresa como qualquer outra, né? E ainda assim, Vinícius, mas fizemos aqui uma análise, esse diagnóstico, e a gente viu que os resultados não estão bons. Ótimo! Você agora tem a oportunidade de colocar uma lupa no problema, fazer um zoom out nesse problema, né? Olhar cada vez mais, né, onde que você pode conectar e encontrar oportunidades de resolver esses problemas na gestão financeira, né? Ou seja, entender quais são esses indicadores que vão mostrar onde você precisa fazer mais investimento. Às vezes no marketing, o marketing é uma área que leva algum tempo para poder você gerar resultado e mensurar esse resultado no marketing. Se você vai começar a fazer, por exemplo, investimento em redes sociais, em plataformas de anúncios como Google Ads, como Meta, Facebook, Instagram, por exemplo, não vai ser no primeiro mês que você vai explodir de um resultado positivo. Você vai fazer um criativo, você vai entender a linguagem de comunicação do seu público, você vai começar ali a fazer alguns anúncios ali, por exemplo, nessas plataformas, e o algoritmo ele vai começar a ter um período de aprendizado do que você está entregando, da sua comunicação e do perfil do público ideal que você está buscando. Então vai levar algum tempo. Vai ter meses que você vai investir, esperando que você tenha ali um resultado X, você vai ter meio X. E às vezes você vai precisar aumentar o investimento em determinado tempo, num período mais sazonal. Essa modelagem, esses indicadores, é o que você precisa dentro da modelagem financeira para que você possa tomar decisão rápida. A gente sabe aí, por exemplo, que em diversas áreas, o que aconteceu agora recentemente com uma grande empresa corretora de criptoativos aí no mundo que, cara, fechou. E aí? Qual o desdobramento jurídico disso, por exemplo? Vai ter muito advogado que vai ter demandas para atender clientes dessas corretoras, por exemplo, entendeu? E aí? Você precisa, talvez nesse momento, ter uma pujança financeira para que você possa melhorar os seus resultados e aproveitar esses acontecimentos e o cenário macroeconômico ao seu favor. Só que se você não tem visão dos seus indicadores, não tem uma modelagem financeira clara, você não sabe quando e o como você deve fazer isso, né? Eu sei que o dia a dia do advogado é muito corrido, eu sei disso, eu sei. Você precisa estar lidando aí com os novos desafios do dia a dia, novas legislações, você tem que atender clientes, você faz o prazo, elabora a petição, você estuda a tese, legislações, elabora a petição, protocola a petição, faz audiência e N outras demandas no dia a dia. Eu sei que você precisa fazer tudo isso, eu sei disso, mas esse perfil do advogado faz tudo, isso é o perfil do advogado passado. Ah, mas eu estou começando agora, ministro, é só eu aqui no meu escritório, aqui na minha advocacia. Faça parceria. O que não for core, terceiriza. Ah, Vinícius, mas eu não sei fazer gestão financeira e tal, eu não tenho...
o básico você precisa aprender. Se você tem um escritório, você é autônomo, você não é só advogado. Você vai ter que ser advogado para entregar o serviço tecnicamente falando para o seu cliente. Você vai ter que ser empresário para administrar o seu negócio, porque mesmo na advocacia autônoma, você é uma empresa de uma pessoa só, mas é uma empresa. E a modelagem financeira, como eu disse, ela cabe para qualquer empresa, independente do porte, tamanho ou segmento. Ok? Então, vai ser indispensável você aplicar essa profissionalização. Ah, Vinícius, mas eu atendo de tudo e tal, mas depende. Depende. Veja, se você está atirando para todo lado, dificilmente você vai conseguir ter escala ou escalonar o teu negócio, a sua advocacia. Se você atua numa capital, talvez você possa ser um pouco mais nichado, porque você vai ter um público muito maior. Agora, se você está no interior, talvez você vai ter que atender mais do que uma área de especialização. Mas você pode contar com parceiros, não deixa de atender o seu cliente. Aciona parceiro, o cliente é seu, atenda o cliente, entrega a demanda para ele, mas trabalha com parceiro que vai executar ali talvez 100% daquela demanda, tecnicamente falando, ou vai atuar em parceria junto com você ali, dentro ali da demanda desse cliente, que talvez não seja sua área de especialidade. Você não deixa de atender o cliente, você não deixa dinheiro na mesa. Isso tudo é modelagem financeira. Isso tudo é necessário para que você tenha uma gestão financeira saudável. Você não deixe dinheiro na mesa. Você otimize os seus recursos. Você reduz o seu CAC, por exemplo. CAC é custo de aquisição de cliente. Às vezes você adquiriu um cliente porque você é um advogado que atua com LGPD, por exemplo. Mas às vezes seu cliente também está com uma necessidade de propriedade intelectual. Às vezes isso não é a sua área, mas você pode ter um parceiro que você repassa esse trabalho, terceiriza esse trabalho para ele. Olha, ministro, eu tenho uma advocacia de massa, mas é eu e mais 2 pessoas no meu escritório. E eu não estou conseguindo atender a quantidade de processos aqui que está chegando para mim. E eu preciso contratar mais um advogado, mas eu ainda também, apesar de estar sobrecarregado, não tenho orçamento para contratar mais um advogado fixo. Terceiriza a elaboração das petições, terceiriza a sua controladoria jurídica. O que não for core, se você já tem uma tese, uma estrutura bem em um know-how já, um know-how vencedor naquela área que você atua, terceiriza o que não for core, que aí você vai ter tempo para realmente focar no pensar, focar na relação com o seu cliente. Automaticamente, quando você faz isso, você melhora a sua saúde financeira, a sua modelagem financeira. Porque o valor da sua hora, não o preço que você cobra da sua hora, mas o quanto vale, é o impacto que o teu trabalho gera dentro da sua advocacia. Que ao invés de você estar fazendo protocolo de petição no sistema do tribunal, você está atendendo um cliente novo. Você está desenvolvendo uma tese para ser vencedora. Ok? E se consolidando na advocacia. Certo? Bom, então, como eu disse, né, esse diagnóstico é fundamental para você entender os seus indicadores, né? E você vai poder envolver aí toda a equipe para poder analisar e fazer esse diagnóstico, né? E depois que você reunir todas essas informações, você vai pensar em alguma solução, um serviço novo que você pode fazer, qual área que você pode terceirizar, qual atividade que não for core você pode terceirizar, né? Mas agora, como eu disse, você ainda deve estar se perguntando, né? Ah, mas eu sou um advogado autônomo, isso não é para mim, eu tenho um escritório pequeno e eu não preciso fazer gestão financeira. Muito pelo contrário. Enquanto você tiver com esse pensamento, você não vai crescer na advocacia. Esse não é um motivo para você negligenciar a sua gestão financeira. Você só vai poder crescer se você crescer de maneira sustentável. Se você crescer de maneira desordenada, pode ser que isso seja o passo para você quebrar o teu escritório. Às vezes, a sua modelagem financeira está tão negativa que se você aumenta a quantidade de clientes que você fecha, você aumenta o seu prejuízo. Às vezes, seu CAC está muito alto, sua margem de contribuição está negativa, você atende mais cliente, você aumenta seu prejuízo. Você vai ter que tirar dinheiro do caixa para prestar o serviço para um novo cliente. Então, a modelagem financeira é algo que é muito subestimada, mas que, se aplicada de uma maneira simples, mas eficiente, pode mudar o jogo na sua advocacia, viu? Isso é o que eu vejo. A grande maioria dos advogados que estão tendo sucesso e crescendo de maneira sustentável, eles focam na gestão financeira. Eles não deixam isso de lado, eles não negligenciam isso, né? E agora, a terceira dica é o fluxo de caixa.
você conciliar, né, as suas receitas com as suas despesas. Fazer um bom provisionamento de caixa vai permitir com que você tenha tranquilidade para trabalhar no dia a dia e que as suas despesas vão estar sendo quitadas sempre na data necessária e que vai estar entrando a receita necessária para você garantir os seus compromissos financeiros ali, né? Pagar suas despesas fixas, investir no seu escritório, fazer um fundo de caixa, uma reserva de emergência dentro da sua operação jurídica. Isso tudo é importante você analisar no seu fluxo de caixa, né? Melhorar ali, talvez, o tempo de recebimento, né, dos seus clientes, diminuir a inadimplência. Tudo isso é necessário você fazer a partir da sua análise de fluxo de caixa, né? Ou seja, a gestão do fluxo de caixa, o fluxo de caixa nada mais é do que uma ferramenta para você acompanhar a situação financeira em tempo real dentro da sua advocacia, de maneira prática. É a movimentação da entrada e saída do dia executada, realizada, tá? E aí a projeção do fluxo de caixa também é muito importante você fazer isso, né? Então, assim, para um bom controle do fluxo de caixa, né, é você gerenciar, cadastrar, lançar todas as despesas e receitas realizadas ou projetadas aí dentro da prática jurídica. A menor que seja, uma tarifa bancária, isso tudo tem que estar mapeado. À medida que você vai crescendo, esses custos tendem a aumentar. Se você atende hoje 50 clientes, manda 50 boletos por mês, você tem um custo X. A hora que você estiver atendendo 500 clientes, seu custo de boleto unitário tiver R$3 para 50 clientes e tiver o mesmo custo para 500 clientes, já é R$1.500 por mês, só de taxa de boleto. Tá vendo? Então, é muito importante. Se você já cresce olhando para isso o tempo todo, você vai ter, com certeza, um fluxo de caixa otimizado e uma melhor alocação dos seus recursos financeiros, né? Bom, assim, mesmo quem tem muita experiência, né, na advocacia, se não fizer uma boa gestão financeira, entendeu? Pode tomar decisões equivocadas, né? Não tiver acesso a informações importantes do fluxo de caixa, essas informações estiverem incompletas, você pode tomar uma decisão errada, pode tomar uma decisão em falso, por exemplo, né? Ou seja, mesmo se você já cresceu, já tem um escritório de advocacia consolidado, uma advocacia que já está te gerando lucro ali, eu te garanto, não negligencie a gestão financeira. Olhe para isso com muita dedicação, com muita atenção, tá? Porque, assim, uma das principais vantagens de você monitorar o fluxo de caixa é que ajuda a otimizar esses investimentos e fazer você crescer e melhorar a sua rentabilidade, a sua margem de rentabilidade, né, dentro da advocacia, né? Ok? E porque, assim, qualquer problema financeiro pode comprometer toda a operação do escritório, né? Você não pode deixar isso para depois. Você tem que estar o tempo todo olhando isso. Se você tem um escritório pequeno ou é um autônomo, você tem que cuidar disso no mínimo 2 vezes na semana. Você não pode, não, vou deixar para um dia no mês, vou lançar tudo aqui. As despesas e as receitas. Isso não funciona. Isso não dá certo. Então, eu posso te garantir que isso não dá certo. Vai sempre faltar alguma coisa. Alguma receita que você deixou de entrar, de dar entrada, de registrar, alguma despesa que passou despercebido, entendeu? Faça isso no mínimo 2 vezes por semana, mesmo que você seja um advogado autônomo. Agora, se você já tem condição de ter uma pessoa olhando especificamente para a parte financeira, para a área financeira do seu escritório, melhor ainda. Você vai fazer isso todos os dias e ainda vai começar a contar ali com relatórios mais avançados, né? Vai estar trabalhando ali com DRE, com margem de contribuição. Isso tudo é inerente, ferramentas para você analisar ali a modelagem financeira do seu escritório. Ok? Bom, e a quarta e última dica de hoje, mas não menos importante, é o papel do software jurídico na gestão financeira. Gente, tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui me leva a uma questão inevitável, o software. Às vezes você pode estar fazendo a sua gestão financeira em planilha. Gente, isso é coisa do passado. Isso não existe mais. Óbvio, né? Fazendo uma planilha é melhor do que não fazer, sem dúvida alguma, entendeu? Mas hoje, na atualidade, o bem mais precioso de todos nós é o tempo. Fazer gestão financeira em planilha de Excel, isso toma muito tempo, isso dá muito trabalho. Você precisa profissionalizar isso, trazer isso para um software, para um sistema.
A tecnologia chegou no mundo jurídico para isso, gente. Sem dúvida alguma, a tecnologia trouxe diversos benefícios para vocês, advogados. Só que vocês precisam aprender a utilizar, extrair esses benefícios da tecnologia. Né? Antes, os advogados, inevitavelmente, vocês precisavam dedicar muito tempo para fazer essa gestão financeira de uma maneira manual, repetitiva, utilizava, às vezes, diversas planilhas, inclusive, entendeu? Isso vem mudando. Hoje já tem sistemas especializados ali para fazer gestão financeira que já integra automaticamente com a conta bancária, entendeu? Aqui no EasyJur mesmo. Se você utilizar a gestão financeira dentro do EasyJur, você pode emitir o boleto dentro do próprio EasyJur, teu cliente paga e a conciliação bancária é transparente, acontece dentro do próprio EasyJur. É automático, já dá baixa automático dentro do sistema naquela receita que aquele cliente então pagou por boleto, por exemplo. Ou Bolepix, que agora a gente tem um Bolepix também. E a gente vai implementar agora, no ano que vem, a conta digital. Você vai poder pagar as suas despesas também dentro do próprio software jurídico. Você vai poder fazer isso. Ou seja, nós estamos desenvolvendo toda uma camada de serviços bancários dentro da própria plataforma EasyJur, né? Então, mas mesmo se você não é cliente EasyJur e está aqui, mas eu não tenho dinheiro para investir num sistema agora e tal. Gente, tem vários sistemas gratuitos. Nós temos uma versão de entrada aqui, que é o EasyJur Premium, por exemplo. Gente, é um pouquinho mais do que R$100 por mês para você ter um sistema que vai te economizar muito tempo. O que é 100, R$200 por mês se você economizar 10 horas no mês? Quanto que vale o teu dia? 10 horas do teu dia. Quanto que isso vale ao longo de um ano, de 2 anos? Realmente, quando você olha isso, mas a médio prazo, entendeu? Você vê o quanto que um software jurídico pode te ajudar, né? Ou seja, hoje essas atividades da gestão financeira, né, ela pode ser totalmente automatizada e integrada dentro de um único sistema sem nenhum problema, né? Desse modo, né, você vai conseguir focar em questões mais táticas, estratégicas, melhorar o atendimento e a qualidade da sua produção jurídica. É isso que você tem que pensar o tempo todo. Uma boa modelagem financeira vai te dar condição de você focar em gerar valor para o seu cliente e capturar valor com isso. No final do dia, essa é a nova advocacia. Esse é o jogo hoje. Gerar valor e capturar valor no mercado. Não tem mais espaço no mercado jurídico para aquele advogado que era só processualista. Ele só sabia entrar com processo. Só sabia peticionar. Não, isso acabou. Tá? Você precisa entender de pessoas e focar no cliente, na dor do seu cliente e resolver isso, comunicar como que você resolve isso para melhorar a percepção de valor do teu cliente e, consequentemente, você conseguir capturar esse valor no mercado, investir na tua advocacia e crescer de maneira sustentável, né? Bom, com o uso, né, de um software jurídico, né, você vai automatizar essas atividades de fazer o cadastro ali, a gestão financeira, né? Você vai centralizar essas informações em uma única solução, você já integra já direto com a pasta dos processos, com as movimentações processuais ali, né? Você vai conseguir também lançar ali todas as notas de reembolso, por exemplo, de despesas, né? Você vai... aqui, ó, é importante uma coisa. Você registrar no teu fluxo financeiro, na sua gestão financeira, toda entrada e saída operacional e não operacional. Por exemplo, quando você paga uma despesa processual para o seu cliente, isso não é uma despesa operacional. Isso é uma despesa não operacional, não faz parte da sua operação, objeto principal da prestação do serviço jurídico. Quando o seu cliente faz um reembolso, por exemplo, de uma despesa, você nem emite nota, porque é um reembolso de uma despesa, é uma receita não operacional. Isso é muito importante fazer essa separação dentro da modelagem financeira, tá? Porque isso impacta diretamente na sua margem, no seu EBITDA, vai assim, impactar ali no teu DRE diretamente, tá? Então é muito importante você separar isso, ok? E ainda assim, quando você tem um bom software de gestão, ele vai te trazer essa opção de você lançar isso e fazer ali, criar centros de custos, centros de receita, fazer uma gestão orçamentária, entendeu? O EasyJur, por exemplo, tem tudo isso. Você consegue integrar, automatizar toda a sua esteira administrativa, comercial, técnica jurídica e financeira em uma única plataforma. Você elimina esses diversos softwares que às vezes são baratinhos isoladamente, mas que comem o seu tempo. E você acaba tendo ali muito trabalho braçal para poder alimentar esses sistemas e fazer um cruzamento de dados manual, muitas das vezes por planilha.
né? O EasyJur não. O EasyJur ele já pensou isso para que isso seja fluido, seja uma esteira que os módulos eles se comuniquem entre si, tá? E que essa gestão ela seja muito mais simples, fácil, objetiva e minimiza a possibilidade de erro humano também, né? Tem toda a parte de automação de regra de cobrança dentro do EasyJur, né? O próprio sistema tem um RPA, né? Que é uma automação de processos, que o próprio sistema lança as receitas automaticamente de acordo com o que vai tendo ali as atividades do teu time jurídico, né? Não depende mais do advogado avisar para o seu financeiro que teve ali uma demanda concluída ou levantamento de um alvará em um processo para ele poder lançar o financeiro. O próprio sistema reconhece isso e já lança automaticamente lá no módulo financeiro essas receitas também para você. Ou seja, otimiza, agiliza todo o processo por meio da automação de software, né? Bom, tudo isso que eu te falei aqui hoje, utilizado de forma correta, você não, às vezes você vai estar começando a fazer uma gestão financeira, você não precisa começar fazendo tudo isso aqui que eu te falei. Mas comece agora, que se você começar agora, em algum momento, sua gestão financeira vai estar avançada. Em algum momento, você vai ter feito ali o mínimo necessário para te dar condição para você crescer na advocacia de maneira sustentável, né? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que você tenha gostado da aula, desse tema sobre gestão financeira, que é algo que a maioria dos advogados não gostam de falar sobre isso, mas que é indispensável para uma advocacia de sucesso. Você precisa entender de negócio, você precisa entender de business e de financeiro, para que você possa crescer na advocacia. Você entender da parte jurídica é condição basilar. Para você se destacar no mercado hoje, você tem que ter um olhar de negócio, de financeiro. Ok? Fechou? Nos vemos na próxima aula, na semana que vem. Fica aqui a dica, tá? Faça o teste lá no EasyJur. Se você quiser testar, são 14 dias grátis. Entra lá, se cadastre. Você vai conferir na prática como que o EasyJur funciona e pode te ajudar aí a melhorar a sua gestão financeira no seu dia a dia. Se você ainda quiser, pode contar com um dos nossos consultores, chama a gente lá, que a gente vai ter o maior prazer de te atender e te explicar um pouquinho melhor como que é a dinâmica, o conceito do EasyJur, para te ajudar a automatizar e integrar toda a sua gestão financeira aí com a sua operação jurídica, ok? Te vejo na próxima aula, curte, compartilha esse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. Se você quiser ver algum outro tema também, escreve aqui nos comentários também, que a gente vai estar ligado aqui para olhar o que você está buscando, o que você está precisando, que a gente vai trazer conteúdo para te ajudar. Te vejo na semana que vem, na próxima aula. Tchau, tchau.